Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. O tema de hoje é José do Egito, propósito de Deus, cumprindo o propósito de Deus. Para nossa reflexão hoje, a gente vai ler várias passagens que estão em Gênesis que tratam parcialmente da história de José. É lógico que não trataremos da história completa, porque ela pode se desdobrar em vários sermões ou vários cultos reflexivos nesse sentido. Mas a gente vai contar uma parte e vamos conversar a respeito disso. Vamos começar o livro de Gênesis no seu capítulo 37, versículo 4, que diz o seguinte: Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. O que está dizendo esse verso da Bíblia? José, ele tinha várias esposas, né? Esposa oficial ele tinha duas, né? Que era Raquel e Lia. Mas cada uma delas também tinha uma ama, uma concubina, que também era dada como esposa a Jacó. Jacó, por sua vez, por amar mais Raquel do que todas as outras, ele tinha uma predileção pelo filho que era de Raquel, que no caso é José. E essa forma dele ter essa predileção era muito notória entre todos. Inclusive os filhos de Jacó tinham tamanho ódio de José em função disso. E José tinha uma sintonia com seu pai, que sempre trazia informações dos seus irmãos de uma forma que às vezes era pejorativa, no sentido de dizer o que eles estavam fazendo de errado ou não. E isso acabava fazendo com que os seus irmãos ainda tinham mais ódio dele por essa questão também. E Jacó, por ele ter essa preferência por José, trouxe uma consequência muito grave na vida dele, muito grave em relação a José. Teve uma ocasião em que José, tendo 17 anos, ele estava com seu pai e os seus irmãos tinham ido para um lugar distante daquele em que eles estavam. O lugar chamava Siquém, e eles estavam ali apacentando o gado e tudo mais. E José estava com seu pai e seu pai falou para ele: olha, vai lá até os seus irmãos e vê como que está o gado, vê como está, me traz informações a respeito dos seus irmãos e a respeito dos nossos bens, o que está acontecendo. E ocorreu que José foi até seus irmãos. A gente pode ver ainda no capítulo 37, agora no versículo 14, Jacó falando com José e José se dirigindo aos seus irmãos. E ele lhe disse, Jacó, ora, ele lhe disse, no caso Jacó falando, ora, vai ver como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me uma resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. Porém, ele chegando aonde estavam seus irmãos, os seus irmãos tiveram o pensamento de tirar a vida do seu próprio irmão, no caso José. Eles até estavam tramando, quando viram José, o que fazer com ele. Por sorte, a gente vai ler que Rúben, o filho mais velho de Jacó, conseguiu fazer com que os seus irmãos poupassem a vida de José. Vamos ler ainda no capítulo 37, versículos 20 e 21. Vinde, pois, agora, os irmãos de José falando, vinde, pois, agora, e matemo-lo,
e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Eles falaram que será dos seus sonhos porque José tinha alguns sinais de sonhos ou interpretações de sonhos, que era uma característica que Deus tinha dado para ele, mas que os seus irmãos não entendiam assim, achavam que era algo de egoísta dele, ou algo que fazia com que ele se sentisse melhor ou maior que os seus irmãos. Ainda continuando o texto bíblico, e ouvindo Rúben, livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. O que aconteceu? Eles estavam tramando, tentando ver o que queriam fazer com José. Iriam matá-lo e esconder essa informação que eles, logicamente, mataram o seu próprio irmão. E iam dizer para o seu pai que uma fera o tinha matado ou qualquer coisa assim. Mas enfim, eles queriam matar o irmão. Por sorte, né, o irmão Rúben, no caso, fez com que eles, naquele momento, não tivessem essa atitude, né, de ímpeto, né? Mas ainda assim não conseguiu impedir que José fosse vendido por alguns mercadores que ali passavam. Alguns tiveram a ideia, no caso foi até Judá, teve a ideia de vender seu irmão, porque eles mesmos arrazoaram ali, dizendo que por José ser irmão deles, sangue do mesmo sangue, não teria assim, não teria razão também de se cometer uma atrocidade daquela, né? De tirar a vida do próprio irmão, sangue do mesmo sangue. Então eles resolveram obter um lucro, né, com essa vingança, digamos assim, com essa maldade que eles fizeram com José. E eles venderam José por 20 moedas de prata. A gente vai ler ainda no capítulo 37, versículo 28. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram a José da cova. Porque quando eles estavam decidindo o que fazer com José, se ia matar ou se não ia matar, eles pegaram e colocaram ele dentro de uma cova para decidir o que queriam fazer com José. Continuando a leitura, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. José, chegando no Egito, ele chegou a ser vendido pelos mercadores que tinham comprado ele dos irmãos dele. Ele foi vendido para Potifar. Potifar, a gente vai ler essa passagem aqui. Agora, Gênesis capítulo 39, versículo 1. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Então a gente percebe que os mercadores chegaram no Egito e já venderam José já para um oficial do rei, né? Ele era uma pessoa, Potifar era uma pessoa importante dentro da hierarquia, da estrutura do reinado no Egito. E José, por ser uma pessoa temente a Deus e com muita responsabilidade, começou a se sobressair naquela casa. O que eu quero dizer, se sobressair naquela casa? Era uma casa que existiam vários empregados, muitos empregados. E José, por ter um espírito excelente, digamos assim, ele começou a se sobressair e começou a agradar Potifar.
a gente pode até imaginar, né, que José, por ele ter sido vendido, ele se tornou escravo, passou a ser escravo de Potifar. Ele era livre, vivia com seu pai. Seu pai tinha uma grande propriedade, digamos assim, de gado. E José era filho de Jacó, então é herdeiro desses bens materiais, e estava ali num lugar que ele não conhecia, preso, digamos assim, por ele não poder voltar para casa, vivendo como escravo, servindo uma pessoa que ele nem conhecia, e o pior de tudo, que ele tinha sido vendido por seus irmãos, né? Então era um turbilhão de sentimentos que poderiam passar pela cabeça de José naquele momento, uma injustiça muito grande estava sendo feita com ele, e ele estava vivendo essa vida, digamos assim, injusta, da qual ele nunca provavelmente tinha sonhado em passar. Muitas pessoas, a gente convive com várias pessoas, né? E a gente percebe que muitas delas, quando acontece algum problema na sua vida, quando acontece alguma intercorrência que ela não esperava, algo que não deu certo, ou algo que realmente deu muito errado, mas aconteceu o contrário. A gente vê que para José ele teve uma reviravolta na vida dele extremamente grave. Era para ele, humanamente dizendo, né, como muitas pessoas que eu estava citando, se desanimado de tal forma de achar que não era bom seguir a Deus, não era o que de proveito teria ele de se obedecer a Deus, né? Já que tudo aquilo vinha acontecendo com ele, e ele estava agora lá na casa de Potifar. Mas não, ele, diferentemente, ele começou a se destacar na casa de Potifar, sendo uma pessoa trabalhadora, diligente, fazendo o seu trabalho, no caso de servo, de forma que ele alçou o lugar maior na casa após o seu senhor, no caso Potifar. Então, depois de Potifar, era ele como o empregado mais importante daquela casa, que existiam muitos empregados, porque Potifar era uma pessoa extremamente importante no reino. Então ele, José, no caso, longe do seu pai, longe da sua mãe, longe daqueles que ele amava, inclusive os seus irmãos ele também amava, por mais que eles odiavam José, isso não implicava em que José também deixasse de amá-los, né? Então, assim, essa forma de viver de José é uma forma que a gente também tem que escolher para a gente. Não é porque alguém não gosta de você, né, que você também não precisa gostar dela, né? Essa reciprocidade do mal, digamos assim, não é bem-vinda para Deus, e também não vai ajudar a pessoa a ter uma vida melhor. Pelo contrário. Então José, ele seguiu a vida dele, né? Parafraseando Paulo, né? Ele seguiu em frente, sem olhar para trás. A gente vê essa forma de trabalho, essa demonstração de José com relação às atitudes dele, a gente pode ver no mesmo capítulo de Gênesis, capítulo 39, que a gente acabou de ler, agora no versículos 6 e 7, que a gente vai ler que, por José ter essa atitude, ele tinha o favor do seu senhor, digamos assim, de Potifar,
mas infelizmente ele atraiu olhares da esposa de Potifar. Então essa digamos assim, essa característica positiva de José fez com que ele ficasse mais em evidência. E ele, por ser já uma pessoa de porte formoso, então ele era uma pessoa que era, digamos assim, bonito e tudo mais, isso agradou aos olhos da mulher de Potifar, que já por ser casada não deveria ter olhado José daquela forma. E se caso tivesse olhado dessa forma, ela poderia ter desviado o olhar, ter mudado esse pensamento e tudo mais. A gente vai ler sobre isso no capítulo 39, versículos 6 e 7 do livro de Gênesis, o qual é o padrão de estudo de hoje. E deixou tudo o que tinha na mão de José. Potifar fazendo isso. Potifar deixou tudo nas mãos de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ou seja, não sabia nada, né? Os negócios todos José comandava. E José era formoso de porte e de semblante. Ele era bonito por completo, tanto de porte, provavelmente de físico, e de semblante, uma aparência também do rosto, provavelmente. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor, no caso Potifar, pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Essa proposta não foi feita uma vez, foram feitas várias vezes. E a Bíblia, inclusive, cita que José não dava nem ouvidos mais à esposa de Potifar, porque ela insistentemente o procurava. E certa vez, por ela tentar várias vezes e não ter o resultado que ela pretendia, ela acusou José, dizendo que ele, José, que teria tentado abusar dela e tudo mais. E ela explicou essa situação para os funcionários, para os demais funcionários da casa e também para o próprio Potifar. Estranhamente, a gente vai ainda ler sobre isso, José foi colocado numa prisão. Estranhamente por quê? Porque num caso tão grave dessa forma, ele tentou abusar a mulher de Potifar, geralmente a gente percebe na Bíblia que isso era passível de morte. Então fica patente que o próprio Potifar tomou essa atitude de colocar José na prisão, local onde colocava as pessoas que tinham cometido algum delito na época também, mas sem que matasse José. O que eu acho é que Potifar poderia ter dúvidas em relação ao que José, entre aspas, teria feito com a sua esposa. Acredito que ele poderia ter essa dúvida e na verdade não quis matar José e sim colocá-lo na prisão por conta dessa dúvida. A gente vai ler em Gênesis capítulo 39, versículo 20, sobre essa prisão. E o senhor de José, no caso Potifar, o tomou e o entregou na casa do cárcere, na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Então, mais um revés para José. Eu peço desculpas, pessoal, quando a gente às vezes acaba fazendo uma reflexão, às vezes começa latido de cachorro, começa essas questões, né? Eu peço desculpas, mas continuaremos o nosso vídeo.
o que aconteceu? José, mesmo ele indo para a prisão, sofrendo mais um revés na vida dele, porque antes ele era servo de Potifar. Era a última situação dele, que já não era nem perto de uma pessoa livre, que tinha bens inclusive, enfim. Agora ele estava ali, encarcerado, não saberia se aquilo iria ser por um longo tempo, se seria a vida inteira preso. Ele não tinha digamos assim, uma bola de cristal para saber que futuramente ele sairia dali ou qualquer coisa assim. Então ele foi colocado agora numa prisão. Ele também não saberia pensar se futuramente ele teria que ser morto também, estaria ali preso, morto que eu digo assim, às vezes o próprio Potifar poderia mudar de ideia e mandar matá-lo, né? Enfim, era uma situação de muita angústia, de muita dúvida com relação a perspectivas futuras. Não eram boas, né? Em virtude do que ele estava passando naqueles momentos. Mas o que aconteceu? Novamente, ele estando na prisão, ele não se revoltou contra Deus. Isso não quer dizer que ele não possa ter ficado chateado com tudo aquilo que aconteceu, mas ele confiava em Deus e ele continuou com aquele caráter, com aquela disposição de servir, de obedecer, de trabalhar, e por sua vez, na prisão, ele começou a se destacar também. Tanto que o carcereiro, o chefe do cárcere, tinha colocado José para supervisionar os outros presos. Ele passou a não ser mais, na prática, uma pessoa presa ali, né? Ele passou a ser um funcionário da prisão. Na prática foi isso que aconteceu. Tanto é que ele, da mesma forma que ele trabalhava para Potifar, na prisão ele trabalhava para o chefe do cárcere. E também, da mesma forma, ele tinha alcançado êxito ali, de se tornar uma pessoa que o próprio chefe do cárcere confiava nele demais. Durante esse período, já no capítulo 40, eu vou ler essa passagem. Gênesis, capítulo 40, versículo 1. E aconteceu depois destas coisas, depois que José estava na prisão, que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Vamos continuar a leitura e vamos ler o versículo 3. E entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. Aqui a gente já contextualizou que José estava na prisão, e lá na prisão ele já estava trabalhando para o capitão da guarda do cárcere, né? Ele já era uma pessoa influente na prisão, e durante aquele período, tanto o copeiro quanto o copeiro e o padeiro também foram lançados na prisão, porque eles tinham feito algum tipo de ofensa a Faraó, o rei do Egito. Então o rei do Egito, pensando em saber o que faria com eles, colocou os dois na prisão. Os dois, por sua vez, conheceram José. José era conhecido no cárcere, né? Porque ele era como se fosse um ajudante, um auxiliar administrativo ali naquele local. Então, tanto o copeiro quanto o padeiro
conheceram José. E teve uma certa ocasião que tanto o copeiro quanto o padeiro tiveram um sonho. Cada um teve um sonho na mesma noite. Os sonhos eram diferentes, mas os dois tiveram aquele sonho naquela noite, de forma que eles acharam aquele sonho perturbador. Ambos acharam a mesma coisa. Só que eles não entendiam o significado daquele sonho. E eles comentando com José o que aconteceu, porque José percebeu que eles estavam diferentes no sentido de estarem preocupados, sem entender o que estava acontecendo, de tal forma que aquele sonho foi muito impactante para eles. Como José tinha essa habilidade que Deus tinha dado a ele de interpretar sonhos e enigmas, José pediu para que eles contassem o sonho. Tanto um quanto o outro, copeiro ou padeiro, contaram o sonho, os seus sonhos respectivos. Para o copeiro, a interpretação que José deu foi que ele seria restabelecido ao cargo que outrora exercia junto ao rei. Já o padeiro indicou a informação que este seria morto. Passados-se alguns dias, isso veio a acontecer. O copeiro foi restabelecido ao seu cargo e o padeiro foi morto. O que ocorre é que quando José fez a interpretação dos dois sonhos, ele pediu para o copeiro, já que este ia ser restaurado ao seu cargo anterior, ele pediu ao copeiro para que se lembrasse dele quando fosse falar com o faraó, quando retornasse ao faraó. Por quê? Porque José explicou para ele a situação dele. Explicou que ele estava ali de uma forma injusta, completamente injusta, né? Que ele nunca tinha feito nenhum delito, que ele não era para estar ali e tudo mais, que ele tinha sido vendido, que ele era uma pessoa livre na sua terra. Enfim, ele pediu para que o copeiro, quando fosse restabelecido ao seu cargo anterior, que se lembrasse disso. E daquela interpretação até a consumação dos fatos interpretados foram apenas 3 dias. O padeiro foi morto, o copeiro retornou ao seu cargo, porém o copeiro não teve a gratidão necessária, não se recordou de falar de José ao faraó, de interceder por José junto ao faraó. Então José, ele voltou à estaca zero, digamos assim, né? Ficou lá na prisão e ele pode ter imaginado, será que o copeiro lembrou de falar de mim em meu favor? Ou será que o copeiro até falou de mim, mas o faraó não deu atenção ao que o copeiro disse? Enfim, o que ele estava passando naquele momento era algo que era desanimador para o ser humano. Ele estava com poucas perspectivas positivas de mudar sua situação, mas mesmo assim, em todo momento, José não deixava de obedecer a Deus. A gente pode ver que durante o período que ele estava na casa de Potifar, ele poderia, entre aspas, fazer o que ele quisesse, digamos assim, com aquela esposa de Potifar, que provavelmente o seu senhor não ficaria sabendo, poderia até ainda ser aplaudido por todos, mas de forma obscura ele estava completamente longe de Deus se ele tivesse essa atitude. E a mulher de Potifar não era uma mulher
feia ou coisas assim. Geralmente aqueles que eram de alta patente, ele escolhia quem ele quisesse para ser a sua esposa. Todas daquele reinado teriam interesse de ser a esposa de Potifar. Mas o que acontece? Ele mesmo em meio àquela provação, uma provação forte, mesmo ele estando naquela situação degradante e tudo mais, ele não se apartou dos princípios bíblicos que ele tinha aprendido. O que eu quero dizer com isso? Ele era uma pessoa íntegra perante Deus, ele tinha um temor de Deus, não um temor de medo, mas o temor de respeito, de amizade, de parceria. Ele era alguém que estava querendo agradar a Deus. E ele podia pensar, será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está se agradando de mim? Já que eu estou aqui nessa situação, aos 17 anos ser vendido, e já todo aquele tempo no Egito, não eram dias, não eram meses, eram anos. A gente pode perceber que dos 17 anos que ele foi vendido para o Egito, ele só teve, digamos assim, só saiu do cárcere, a gente vai ver melhor, aos 30 anos. Então, dos 17 aos 30 anos, ele estava numa situação completamente diferente do que ele imaginava. Ele poderia já ter perdido as esperanças. Mas a leitura da Bíblia, a busca por Deus, faz com que a gente se renove cada dia. E por mais que as situações sejam diferentes das quais a gente imagina ou imaginou, a gente tem que confiar em Deus. Se José, por algum motivo, durante todos esses 13 anos, se desviasse do caminho de Deus, se desviasse dos propósitos de Deus de alguma forma, o propósito de Deus na vida dele não se cumpriria. Dificilmente ele poderia imaginar onde ele chegaria, mas ele confiava em Deus. Então, às vezes, não são as circunstâncias que devem que devem medir a nossa obediência a Deus. A nossa integridade com Deus, ela tem que ser completa, 100%, em qualquer situação. E foi isso que José fez. E só por causa disso, José pôde ver o que Deus estava preparando para ele durante todo aquele tempo. Todo aquele tempo que parecia ser derrota, era vitória. Nem sempre que os olhos humanos veem como derrota, é uma derrota de fato. Mas Deus conhece os corações. Então vamos voltar aqui. A gente vai ler em Gênesis 41, versículo 8 e 9, o seguinte. Antes de ler a passagem, eu vou contextualizá-la. O que aconteceu? Faraó teve um sonho. Na verdade, ele teve 2 sonhos, que ele chamou de um sonho. Enfim, ele sonhou naquela noite algo que perturbou por demais o seu coração, da mesma forma que aconteceu com o copeiro e com o padeiro. Eles tiveram um sonho que, ao acordarem no outro dia, aquele sonho tinha perturbado eles. Dificilmente a gente tem um sonho assim, né? Geralmente os nossos sonhos, às vezes a gente nem se lembra direito do que sonhou, deixou de sonhar, dorme, acorda no outro dia. Mas de tão importante que foi aquele sonho, Faraó ficou perturbado, igualmente quando aconteceu com o copeiro e padeiro. E aquele sonho foi contado para os vários sábios do reino, para que pudessem
interpretá-lo, que pudesse, sei lá, explicar o que aconteceu, né? O que queria dizer aquele sonho, qual que era a interpretação. Após ele tentar de forma infrutífera essa interpretação com todos os sábios do reino, o copeiro se lembrou de José. E ele contou ao faraó que da mesma forma que o faraó teve aquele sonho perturbador, ele também teve e também o próprio padeiro teve. E José, que estava preso, tinha feito a interpretação dos sonhos. E daí ele se recordou, no caso, que José tinha pedido para falar dele a faraó, e ele ficou devedor desse favor, né? Enfim, a gente pode ler no capítulo 41, versículo 8 e 9, toda essa narrativa. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, no caso Faraó, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos. Eram 2 sonhos, mas ninguém havia que lhos interpretasse. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje. E daí ele contou a história para o Faraó em relação a José. Já no capítulo 41, só que agora nos versículos 15 e 16, a gente pode perceber que Faraó, a partir daquela informação obtida com o seu copeiro, ele mandou chamar José para que interpretasse aquele sonho, já que todos os seus adivinhadores, sábios, não conseguiram fazer essa interpretação. Então era a última carta, digamos assim, né? Talvez se o copeiro falasse de José um pouquinho antes, né? Talvez ele nem ia aceitar aquela sugestão, mas como já tinha tentado com todos ali não imaginavam que poderia ser essa interpretação do sonho. Então eles resolveram, o faraó pediu para chamar o próprio José. E a gente pode ver essa informação já no capítulo 41, conforme a gente falou, nos versículos 15 e 16. Vamos ler. E Faraó disse a José: eu tive um sonho e ninguém há que o interprete. Ele já tinha conversado com todo mundo no reino. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. É interessante que José atribui tudo aquilo que ele sabe ou que ele consegue, aquela habilidade dele, ele atribui a Deus, porque nossas habilidades são provenientes de Deus. Ninguém é melhor que ninguém. Recebemos dons, né? E é muito sábio aquele que faz prosperar os seus dons, criando novos dons e aperfeiçoando os que já tem. Já ainda no capítulo 41, versículo 29 e 30, Faraó já tinha contado o sonho, já tinha explicado todo o sonho para José. Eu não vou ler o sonho dele, porque são 2 sonhos que levariam muito tempo para a gente fazer só um vídeo a respeito disso. Mas enfim, eu vou ler a interpretação que José deu ao sonho. Aos sonhos, né? Ao sonho quando eu digo de forma genérica. Gênesis capítulo 41, versículo 29 a 30. José falando: e eis que vem 7 anos. É a interpretação do sonho.
e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois desses anos, levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura, que era dos 7 primeiros anos, será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. O que significava o sonho de Faraó? E na verdade é um sonho proveniente de Deus, porque isso realmente aconteceu. A interpretação que José deu era que haveria 7 anos de muita fartura. Só que em seguida haveria 7 anos de fome. Então, aqueles 7 anos últimos seriam tão fortes que se consumiria os 7 anos de fartura. E isso não era só no reino do Egito. E a fome consumirá a terra. Não era só o reino egípcio que seria atingido, mas era algo mundial. Então Deus deu aquela revelação para Faraó, e Faraó, por sua vez, contou esse sonho a José, que o interpretou da forma correta. Então haveria fartura e fome, só que a fome seria de tal forma que consumiria os outros anos, os primeiros anos. Era algo importante que isso fosse revelado, porque dessa forma, principalmente o Egito, não seria pego de surpresa. E a gente vai entender a história que isso realmente aconteceu, e o Egito, por já saber dessa informação, ele se preparou durante os 7 anos de fartura. Então esses anos de fartura fizeram com que o Egito estocasse comida para enfrentar os anos vindouros de fome. Isso fez com que eles pudessem também alimentar toda a terra. Os povos de outras localidades que também estavam enfrentando aqueles 7 anos de muita fome mesmo, iam lá no Egito para comprar comida. Agora, se ninguém ficasse sabendo desse impacto que haveria na terra, muitos morreriam, muitos mesmo, porque não teria ninguém teria estocado comida alguma. Então Deus deu essa interpretação para Faraó, ajudando a todos da terra. Assim, Faraó, por intermédio de José, a gente vai entender agora daqui a pouco, fez com que os alimentos fossem estocados e pudessem depois serem vendidos às pessoas que que estavam passando fome, que não tinham mais o que comer, mas eles tinham condições às vezes de comprar a comida, ou até alguns não tinham dinheiro para comprar, mas se ofereciam como escravos do Egito para que eles não morressem de fome. Ou seja, a terra iria passar por uma turbulência muito grande, mas a partir dessa informação que Deus passou, eles puderam passar, digamos assim, com o cinto bem apertado, né? Mas conseguiram passar. Vamos ler agora no versículo 33. O que José, ao fazer toda aquela interpretação que lemos agora, ele falou para o rei do Egito. Portanto, vamos ler em Gênesis capítulo 41, versículo 33. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Vocês perceberam que José, na minha opinião, ele estava falando dele? Eu acho que ele estava falando dele mesmo. Porque
ou de certa forma, ele entendia que deveria ter uma pessoa que comandasse tudo isso, que seria gerente dessa situação caótica que estaria presente, né, na terra, sobretudo no Egito. Então, eu acredito que não era porque ele era um escravo que ele também não sabia o valor que ele tinha, né? Ele sabia que Deus estava com ele e que Deus o ajudaria a ser um ótimo administrador caso ele fosse o escolhido. Ele estava ali, estou entregando meu currículo aqui, neste caso, vamos dizer assim, para o faraó, e eu sou a pessoa que você procura, se você assim entender, né? De uma forma mais velada, digamos assim, mais respeitosa, ele se propôs àquele cargo, mesmo sendo escravo. E a gente vai ler o que o faraó achou dessa ideia. A gente vai ler no capítulo 41, versículos 37 a 40 do livro de Gênesis. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó. Essa palavra que a Bíblia quer dizer é a interpretação e também a sugestão. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Essa passagem emociona, né? Se a gente for ver, Faraó teve uma atitude também, por ser egípcio, eles são politeístas, né? Mas ele percebeu que o Deus de José era poderoso. Percebeu que José poderia ser esse administrador e escolheu José. Então, o faraó, ele agiu com sabedoria. Ele se colocou, digamos assim, numa posição de ouvir. Muitas pessoas hoje em dia, assim como nós todos, esquecemos que temos que ouvir. Às vezes ouvir faz com que a gente ter boas escolhas, e principalmente escolhas baseadas em Deus. Então, o faraó mesmo já falou: qual seria o melhor? Quem seria melhor do que você? O Espírito de Deus está com você, né? Então você vai ser digamos assim, esse administrador. Abaixo de mim virá você. Então José, ele passou a ser o segundo do reino do Egito. Um estrangeiro, um hebreu, passou a ser o segundo na hierarquia egípcia. Então tudo passava por José. E José, digamos assim, não deixou de ser aquele que sempre obedecia a Deus. Agora ele já mudou da água para o vinho, digamos assim, a sua situação, mas nem assim, agora uma situação de benevolência que ele estava passando, fez com que ele deixasse de agradar a Deus. Então ele viveu um período dos 17 aos 30 anos de muita provação e continuou com Deus. A partir dos 30 anos, ele passou a viver uma vida. Ele era o segundo no reino. Por exemplo, Potifar agora era
empregado de José, José não procurou se vingar daquelas pessoas que tinham cometido injustiças contra ele. Agora eu sou, digamos assim, ele podia pensar, eu sou o segundo aqui no reino, abaixo de mim, acima de mim só o faraó, eu vou me vingar de todos que foram injustos comigo. Não, ele não fez isso. Seguiu a vida dele como ele seguia, da mesma forma que ele teve as provações, obedecendo a Deus, andando com Deus, e Deus continuou cuidando de José e utilizando José para o propósito de Deus. Então, a nossa reflexão de hoje termina aqui com relação a José. A história de José é muito bonita, muito grande. Provavelmente outras ocasiões falaremos sobre José. E eu queria dizer que José foi um ótimo administrador. Um ótimo administrador, porque ele se colocou nas mãos de Deus. Não só quando ele era administrador do Egito, quase um rei da maior potência naquela época, mas porque ele era um servo de Deus tanto na provação quanto na fartura. E o seu espírito de excelência é retratado na Bíblia. São poucas as pessoas que a gente conhece que a gente poderia se comparar com José, né? Não que a gente possa também fazer algum tipo de comparação, quem somos nós, né? Deus que pode comparar, mas pelas mensagens contidas na Bíblia que retratam José, a gente percebe que ele era uma pessoa de excelente caráter. Que Deus possa nos abençoar dessa forma, que as intercorrências que possam existir na minha ou na sua vida não nos façam desanimar em relação à obediência que deveremos ter com relação a Deus. Nada pode nos abalar, porque isso, o que acontece com você, bom ou ruim, é propósito de Deus na sua vida. Não que Deus faz algo ruim, não que Deus quis que José passasse aquela humilhação de ter sido vendido, aquela humilhação de cair no cárcere, todas essas humilhações. Deus não quer, Deus não gosta disso, Deus não fabrica o mal, mas Deus usa o mal que fazem contra nós para o nosso bem e para o nosso crescimento. Então Deus usou aqueles que intentavam o mal contra José para colocar José aonde Deus queria, no topo do Egito, para comandar todo o Egito e, de certa forma, todo mundo, toda a terra, porque naquela época o Egito era a maior potência e os 7 anos de fome fez com que toda a terra necessitasse do reino do Egito. Então, cumpra o seu propósito de obedecer a Deus, que Deus vai saber a sua missão, você vai estar cumprindo o propósito de Deus na sua vida. E para a gente saber o que Deus quer da gente, a gente tem que se colocar em obediência, porque a gente só vai saber onde Deus quer que a gente esteja se a gente se colocar em obediência a despeito de qualquer provação ou situação desalentadora. Tá bom? Que Deus te abençoe, te guarde, que a sua casa esteja protegida por Deus e a minha também, e que Deus, em nome do seu único Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele que morreu por nós na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, por Ele eu despeço a todos e peço a Deus que nos abençoe. Até a próxima. Até mais.